Então é isso aí, vamos aí iniciando aí pelo capítulo 13, análise mental. Aí, puxando aí do capítulo anterior, eles estão lá na casa da família, eles levam, né, a Antonina de volta, né? E reencontra o velhinho lá, né? Reencontra o velhinho lá dormindo lá na cadeira, no sofá. E aí eles estabelecem uma conversa com ele preliminar, né? Aí aqui diz, né, que eles estavam 15 para 1 da madrugada, né, na casa lá. Isso. E aí o velhinho estava lá, né, acocorado em um canto, o velho Leonardo mantinha-se na sala pensando. Adensamo-nos ante a visão dele, ou seja, eles tornaram, né, o perispírito mais denso para que ele pudesse vê-lo, né, pudesse vê-los. E aí ele enxerga, né, a comitiva, né, aí ajudai-me, por amor de Deus, estou preso. Então aí ele enxerga o pessoal e aí pede ajuda, né? Aí o Clarencio convida a acomodar-se na poltrona simples e induziu a prece. O velhinho, contudo, alegou total esquecimento das orações que formulara no mundo, crendo que apenas lhe serviriam as palavras decoradas. Mas o orientador, elevando a voz, com o intuito evidente de sossegá-lo na confiança íntima, pronunciou comovente súplica à divina providência, implorando-lhe proteção e segurança para quem se mostrava tão desarvorado e tão infeliz. Então aqui a gente vê que a prece, ela tem que realmente ser algo do coração, tem que ser um sentimento, né? Tem que ser algo realmente que nos ligue à espiritualidade. Só ficar repetindo palavra para palavra não quer dizer absolutamente nada. Você está só gastando saliva à toa. Sim. Aí Clarencio, né, emocionados com aquela petição que nos renovava igualmente as disposições interiores, observamos que o avô de Antonina se aquietara. Aí o Clarencio, logo após a oração, começou a aplicar-lhe forças magnéticas no campo cerebral. O paciente revelou-se mais intensamente abatido, a cabeça pendeu-lhe sobre o peito, desgovernada e sonolenta. Citando-nos de modo significativo, o ministro ponderou: a corrente de força devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Aí começa já a primeira questão, né? Isso. Portanto, escreva como se processa a memória e a sua utilidade num tratamento de assistência espiritual. Então, a corrente de força devidamente demasiado no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia. Poderemos então sondar-lhe o íntimo com mais segurança, assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que retém junto à neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro em benefício dele mesmo. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso, indagou Hilário perplexo. Sem dúvida, respondeu o instrutor, a memória pode ser comparada a placas sensíveis que, no influxo da luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso de seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de nossa alma, em determinada expressão
da forma é a adição de experiências conservada em prodigioso arquivo de imagens que, superpondo-se umas às outras, jamais se confundem. Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença do companheiro, de companheiros ligados ao irmão sofredor que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente nas fibras recônditas em que ela detém as suas aflições e feridas invisíveis. Quer dizer então que a frase de Hilário, porém, se lhe apegou nos lábios porque o ministro atalhou, completando-lhe a conceituação. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnicas operatórias, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com as mesmas facilidades com que atualmente extrai um apêndice condenado. Até aí, né? Até aí, né? Até aí. Aí precisava voltar, né, para poder fazer uma regressão. É o que alguns aplicam, né? Chamam aí a técnica de regressão de memória, né? Sim. Para alguma finalidade aí, né? De algum tratamento aí, né? Então, o que ele normalmente fez eles fazem isso para ver se teve algum trauma, né, lá para trás. Tentar Sim. trazer ajuda para a pessoa. Isso é uma técnica utilizada. Eliminar esse trauma aí. O pessoal que faz reiki, tarô, esse negócio, costuma fazer regressão. Renascimento, que eles chamam também, que você vai até o útero, segundo eles falam. Sim. Eu lembro de ter visto uma descrição que eles fazem uma regressão que a pessoa se vê dentro do útero da mãe. É um negócio impressionante. E tem aquela expressão, acho que o pessoal fala tratamento de terapia de vidas passadas. Você ouviu falar? Sim. Também está dentro da mesma linha aí, né? Da mesma linha. Eu creio que sim. Não tenho assim informação muito aprofundada do assunto, mas é mais ou menos a mesma técnica, né? É fazer a pessoa mentalmente regredir a vidas passadas. É algo que, assim, cientificamente não tem muita comprovação. Não digo comprovação, muita aceitação. Por quê? As pessoas muitas vezes podem se confundir e misturar ideias que são delas com fatos passando como se fossem fatos reais. Então é algo bastante complicado. O próprio Kardec documenta isso na Revista Espírita, que algumas pessoas que eram sonâmbulas, que eram entrevistadas, por exemplo, elas falavam coisas referente a vidas passadas, que na verdade depois o espírito que era o orientador falava não, é que na verdade ele confundiu as coisas. Então eu creio que isso deve acontecer também nesse tipo de terapia de vidas passadas. Sim. Não dá pra gente, a não ser que tenha uma prova, né? Tem até um livro famosíssimo, né, que é de um pesquisador americano, que é o Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Isso tem até um livro, tem até em PDF, mas eu tenho o livro impresso em casa, em que ele documenta realmente
crianças que foi feito esse tipo de regressão, e aí a pessoa deu detalhes sobre a vida passada que ele foi no local e comprovou a veracidade. Então, quando é assim, aí você tem uma prova, né, de que aqueles fatos não são inventados pela pessoa. E muitas vezes não pode ser algo combinado, porque muitas vezes ele entrevistava crianças lá nos Estados Unidos, tinha vivido na Índia, ou tinha vivido em outro país. Então era impossível que fosse algo inventado, porque ele foi no local e comprovou, né? Interessante. Então, o que acontece? Mesmo assim, a ciência ela não dá aval para esse tipo de coisa, né? Porque existe umas ideias de que, na verdade, isso pode ser uma consciência coletiva que está naquela pessoa. Então, ele narrou fatos que, na verdade, se referem a uma outra pessoa por causa desse consciente coletivo, inconsciente coletivo. Então, assim, cientificamente, dar aval para isso, eles não dão. Dentro das filosofias espiritualistas, isso é considerado algo real. Por quê? Porque é impossível a pessoa ter inventado uma coisa porque foi lá e comprovou. Né? Deu detalhes, deu nomes, né? Local onde viveu, detalhes da vida, que aí foi lá e comprovou junto. Né? É mais comum isso acontecer com crianças. Então, crianças que morreram ainda muito jovens, aí vai lá e entrevista os pais daquela criança, e os pais daquela criança que faleceu confirmam os fatos. Então, para nós que somos espiritualistas, isso para mim é algo real, mas cientificamente ainda não é aceito. Principalmente criança, né? A criança não tem tanta, assim, é mais limitado o conhecimento dela para certas coisas, né? Você pega um adulto, faz um esquema desse aí, a possibilidade dele confundir é muito grande, mas a criança não, né? Ela tem um arquivo bem mais restrito de coisas. Então, ela se confundir, né? Ela tá iniciando uma nova encarnação, né? Assim, ela está muito próxima da vida anterior dela, vamos dizer, né? O adulto já está mais calejado ali, né? Já viveu mais, está encarnado há mais tempo, vamos dizer, né? A memória está mais carregada, né? Isso. Mas os experimentos comprovam isso, exatamente isso que o Leonel colocou. Como a reencarnação foi poucos anos depois da desencarnação, e a criança ainda tem na memória, né, na memória do espírito, aqueles fatos da vida passada, para ela é mais fácil relembrar. Sim, tanto que a maioria dos entrevistados, né, tem até um trabalho de um brasileiro aqui no Brasil também, que ele fez mais ou menos a mesma coisa que esse americano. Então, comprovou que, assim, a maioria dos que passaram por essa experiência eram crianças e que haviam morrido há pouquíssimo tempo atrás. Então, ainda estava muito fresco na memória do espírito os fatos. É meio que intuitivo isso, né? Se você olhar a linha do tempo, puxar lá da eternidade até os dias de hoje. Você viveu, morreu aqui, viveu de novo, tá? Seus ciclos de reencarnação. Agora você está iniciando um novo ciclo, com 1 ano, 2, sei lá, 3, sei lá. Enfim, faz mais sentido, está mais fresca a vida anterior, vamos dizer, né? Sim. E é mais difícil acontecer com um adulto, e quando a encarnação passada foi tipo 50, 60 anos atrás. Então aí já, nesse caso, era mais difícil. Talvez por isso ele se confunda, né? Começa a apresentar fatos que... É mais ou menos igual a história do camarada que acha que não é médium, e aí ele acha que ele é que está falando. Como é que é o nome? Tem um nome esse fenômeno. Tem pessoas... durante o animismo. Animismo. A pessoa se recusa a deixar o espírito falar, ou coisa do tipo, porque ele acha que é ele que está falando, entendeu? O animismo. Não, isso aí seria uma falsidade da minha parte. Como é que você sabe? É muito complicado, né?
O médium ele tem que justamente fazer, né, o exercício para ele começar a aprender a distinguir o que é dele e o que não é. Para ele poder realmente se tornar um canal útil, né? Sim. Senão, ele mais atrapalha do que ajuda. Tem gente que tem verdadeiro pavor de deixar ver. Você sentiu alguma coisa? Senti, mas eu não deixei passar não, porque vai que era eu que tô... É que tem gente que tem medo, né? Tem medo. É aquele medo negócio, né? De achar que o espírito vai tomar conta do seu corpo. É aquela coisa de filme de ficção, né? Nunca mais serei ninguém. O cara lembra que viu o Exorcista. Esses filmes aí mais da ficção do que realidade. Verdade. Mas aqui é assim, eles precisavam, né, tratar o tal do Leonardo. Então ele estava com aquela fixação do outro rapaz lá, que é o Esteves, né? Tava com a fixação que o rapaz estava perseguindo ele. E já sabedores que o rapaz não estava ali porque ele estava reencarnado, então era algo psíquico, era algo da mente dele, então ele precisava tratar o cara. Falei, ó, vamos fazer aqui uma rememoração, né, para ver se ele começa pelo menos a gente também começa a entender o porquê das coisas, né? Aí vem a segunda questão aí, né? Clarencio nos proporciona a belíssima lição ao afirmar que a verdade sem amor é como luz estéril e fria. Como aplicar essa afirmação no campo do relacionamento humano? Hilário regalou os olhos, espantado, feliz, exclamou em voz quase gritante: Ah, Freud, como viste a verdade? Como detinhas a razão? Essa de cirurgia, eu nem comentei, acho que ele fala de cirurgia psíquica, né? Sim. É um negócio interessante, né? Os médicos vão dominar a mente como se fosse uma operação de apêndice. Isso. Para mim tá um futuro muito distante ainda. Eu também acho. É muito complexo isso, né? Bom, o orientador fixou paternalmente e aduziu. Freud vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos de nossa luta espiritual na senda evolutiva e catalogou os problemas da alma ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhes estendeu o eficiente bálsamo curativo. Fez muito, mas não o bastante. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude a palavra erudita, morre no ar. Sem a mão que ajude, a palavra erudita morre no ar, ou seja, sem auxílio, né? Aí ele continua. O ministro, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava digressões filosóficas. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do ancião e em seguida chamou-o de manso. Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós. Retrocedamos ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda. O velhinho, diante de nossa intraduzível assombro, acordou de olhos transtornados. Ergueu a fonte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Ostentava ineludivelmente os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Registrando a surpreendente transfiguração, Hilário interferiu, perguntando: "Oh, que força mágica será essa?" Aí vem a 3, né? Aí vem a terceira. Ele faz uma citação ao Freud aqui, inclusive, também, né? Mas a questão que pergunta é assim, que ele coloca uma belíssima lição ao afirmar que a verdade sem amor é como luz estéril e fria. Ou seja,
não basta a gente simplesmente, como ele coloca aqui, né? A palavra erudita morre no ar sem a mão que ajude. Então, não adianta só a gente falar, se a gente não fizer alguma coisa de concreto, quando a pessoa precisa de alguma coisa, né? Então, não adianta. Acho que é o mesmo que identificar o problema e não apresentar a solução, assim, né? Não, pelo menos não andar nessa direção ou sugerir algo, enfim, apresentar alguma coisa, simplesmente falar, não, é tipo, pô, você está com uma doença grave, viu? Tchau. Próximo paciente. E o cara sai, entendeu? Pô, o cara identifica o problema, tá bom, e aí? Morre. Estou entendendo, então que o Freud ele não dava consulta, ele não era um psiquiatra ativo, vamos dizer assim. Era um cara de pesquisa, descobriu os problemas, mas ele não ajudava as pessoas, por aí. Eu também não conheço profundamente a vida do Freud, né? Mas ele, não sei se vocês lembram, ele que elaborou aquele conceito de superconsciente, consciente e subconsciente. Então, o subconsciente, né, é como se fosse como se nós tivéssemos a nossa mente repartida em 3 partes. E uma em conflito com a outra. Então, ele, vamos dizer assim, ele não passou muito dessa especulação, né? Ele não foi mais a fundo. Por quê? O Freud, ele era materialista. O que se esperava dele aqui é um aprofundamento em nível espiritual. Isso. Só que ele não foi além porque ele era materialista, ele não acreditava em vida após a morte, ele era ateu. Né? Então, por isso que ele coloca aqui, né, que observou o aspecto da nossa luta espiritual na cena evolutiva, catalogou os problemas da alma, ainda carceradas nas teias da vida interior, tal, mas não lhes estendeu o eficiente bálsamo curativo. Então, ele não foi mais a fundo, né, nas pesquisas, nas teorias dele. Ele ficou só na parte material só e parou por ali. Né? Então, ele teria que ter ido mais além, né? Ele teria que ter entrado no aspecto espiritual, né? E ele não fez isso, ele ficou só ali na superfície. Então, é isso que colocam dele, a respeito dele, né? Entendido. Sem o amor, né? Como diz a música lá do Renato Russo, só o amor. A música, inclusive, é baseada em uma das epístolas de Paulo, né? Sim. Esses dizeres aí é de Paulo. Então, se a gente realmente, se a gente não ficar, se a gente ficar só no blá blá blá, né? É como você chega, por exemplo, numa família que está passando fome e fala, olha, gente, sei que vocês estão passando fome, tudo mais, mas vocês têm que rezar para Deus, vocês têm que pedir com fé. O que adianta? Não resolve, né? Tá com fome, bebe água. Fome psicológica. Isso aí não vai resolver, né? Então, a gente chegar lá e fazer todo um discurso da Bíblia, que não sei o que, isso aí não mata a fome de ninguém. Não mata não, velho. Você falar nisso, vocês continuam fazendo aquele, como é que é? Caravanas, né? Sim. Continua fazendo? Continua. Vocês levam a cesta básica, é isso? A cesta básica é levada no sábado do fim de semana anterior à caravana, né? Então. Bom, pelo menos isso, né? Assim, eu acho que é justamente isso que você está falando. Ninguém vai prestar atenção na palestra ou naquilo que você vai dizer com fome, né? Vai ser meio ruim, né? Pois é. Já pensou? Pô, esse cara vem aqui, fala um monte, eu morrendo de fome, o estômago lá nas costas. Entendeu? É a ideia, inclusive, que justifica existir a merenda escolar, né? Que as crianças vão lá, como é que elas vão prestar atenção na aula morrendo de fome? Sim. Sem contar que no caso de um centro que vai fazer uma visita, que vai
falar alguma coisa sobre religião, sobre doutrina, vira um ponto negativo, né? Porque, como a gente está comentando, vem aqui, fala da doutrina, fala de Deus, fala e vai embora, deixa a gente com fome. Então, o que adianta falar? É verdade. Fica um ponto negativo ali. Sim. Sim. Não dá. Fica difícil, cara. Por isso que ele coloca, né? Toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Então não adianta você só chegar e falar, e se você não estende a mão para a pessoa, para ajudar a pessoa. Sim. Aí fica difícil. E aquela charge que eu recebi, acho que eu comentei semana passada, né? Que se alguém estiver pedindo ajuda e você puder, ajude. Porque você pode ser a resposta da oração daquela pessoa, né? A pessoa rezou e se apresentou para você, não te pediu nada, mas você foi lá e ajudou, sentiu vontade. É uma resposta à oração dela. Interessante. Você não pode nunca desprezar ninguém, né, cara? O cara já tá numa situação de pelúria, né? Você chega e ainda... É igual chutar, como os caras falam, chutar cachorro morto, né? Pelo amor de Deus, o cara já tá na ruína, você chega e ainda dá as costas pra pessoa. Nossa, aquilo deve doer muito. E muita gente falando assim, ele tá assim porque merece, né? Também tem isso, né? Quem é você para falar desse jeito? Quem é você, justamente? Para fazer esse julgamento, esse tipo de... Ele tá pagando aí o que ele fez, deixa ele. Não. Você não tem nada com isso. Não, você não pode ajudar, amigão? Então, peraí. Quietinho aí, que sai melhor. Porque esse tipo de pensamento é aquele mesmo pensamento do Antigo Testamento, né? Você tem que pagar olho por olho, dente por dente, né? E Jesus já veio justamente dizer que não é assim, né? Porque a pessoa que está passando por uma situação, pode ser que ela esteja realmente colhendo o que ela plantou no passado, mas ela vai aprender muito mais fácil se ela tiver um gesto de compaixão para com ela. Sim. Né? Porque você não vai pagar ódio com ódio. De jeito nenhum. Né? Então, se você estender a mão para a pessoa, ela vai apreender aquela lição de uma forma muito mais suave. E quem pode dizer que a gente um dia não vai estar numa situação dessa? Sim. Pode não ser nessa vida, mas pode ser na próxima. Sim. E também não adianta, o Cláudio comentou isso agora, não adianta você fazer pensando só nisso, né? Sim. Eu vou fazer porque vai que amanhã sou eu, entendeu? Não. Fazer a coisa já mirando a recompensa não adiantou nada. Velha história, né? Fazer o bem sem vir a quem. Porque no próprio livro dos Espíritos já coloca isso aí, né? Se você faz alguma coisa pensando em recompensa, assim, de tudo não é perdido, porque a pessoa que recebe a ajuda, ela vai se beneficiar. Mas você não vai ter, vamos dizer assim, o mérito tão grande quanto poderia ser se você fizesse sem pensar em recompensa. É o que é colocado. Você tem que fazer o bem pela natureza de você ser uma pessoa boa. Se você sempre faz por interesse, é que você não aprendeu ainda a ser bom. Você está fingindo. Sim. É fato. Aí vem a terceira, né? O orientador faz considerações sobre o corpo sutil do espírito. Comente. Logo em seguida, hein? Isso. O nosso orientador fitou o sereno e esclareceu. Não nos esqueçamos de que temos diante de nós o vínculo espiritual por excelência vibrátil. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção de que flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão.
Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas, exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram com mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência por vulcro anímico expressa-se desse modo na matéria sutil, com poderes plásticos mais avançados. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer. Nesse interim, Leonardo soerguera-se. Parecia animado de estranha energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, revela-se desempenado. Não. Lava-se desempenado. Repentinamente refeito, vigoroso e móvel, clamou: Lola, Lola, estás aqui? Sinto-te a presença. Onde te ocultas? Ouve-me, ouve-me. Com inexprimível espanto, vimos Dona Antonina escapar do aposento no corpo espiritual com que a divisáramos na véspera. Avançou ao nosso encontro, extremamente surpreendida, e avistando o avô transfigurado como se fosse tangida no imo da personalidade por misteriosa influência, estampou súbita alteração facial, renovando-se igualmente aos nossos olhos. As linhas do semblante modificaram-se de imediato, e vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena e menos espiritualizada, favorecendo-os ao máximo proveito nas observações. O ministro falou em voz baixa: nossa irmã exige tão somente leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado, uma vez que ainda não se encontra quitada com a lei. Apavorada, Antonina colocou-se de joelho aos pés do ancião e rejuvenescera ao influxo dos passos de Clarencio e gritou: Leonardo, Leonardo. Ele, porém, irradiando no olhar ódio e padecimento intraduzíveis, bradou: enfim, enfim, e prorrompeu em pranto confuso. Estupefados, ouvimos Clarencio que nos informa generoso. Repararam? Antonina é loura e baruri, reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de intenso amor. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, hoje é a mãe amorosa e digna à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado com que se encontrava igualmente enlaçada por laços do pretérito, que, não a entendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver.
Simpatia irrepreensível inclinou-nos para aquela mulher em uma prova tão ríspida. O ensinamento da vida ali nos ofertava era infinitamente sublime. Efetivamente, né? Efetivamente sublime. Efetivamente sublime. A voz do orientador, no entanto, era clara e segura e a recomendar. Ajudemos. O momento determina auxiliar. Ou seja, todo mundo viu a situação dela naquele instante, né? E a posição dele era de auxiliar. É a história, né? A história deles aí. A tal da Antonina é aquela mulher que esteve envolvida com os dois, né? Tanto com o Leonardo quanto com o Esteves. Isso. E aí, pelo que eu entendi da história, ela reencarna como neta dele. Isso. E os filhos dela são outros homens aos quais ela se envolveu naquela época lá da Guerra do Paraguai. Exatamente. Então aí ela se liga em muitas crianças, né? É uma maneira de... porque aí a gente percebe, inclusive, o mecanismo, né, da justiça divina. Uhum. Ela, vamos dizer assim, desencaminhou ou desviou da rota daqueles homens naquela época e ela retorna para reencaminhá-los. Então essa é a forma da justiça divina, né? É consertar aquilo que foi errado, não é vingança. Sim. Aquele fala antigos associados, né? De destino por filhos do coração. Sim. Mas a questão que a pergunta faz é sobre comentar sobre o corpo sutil do espírito, né? As considerações que ele faz. Falar no começo, né? Que ele diz que no plano, né? E eu entendi que quando ele fala em nosso plano, é o corpo sutil do espírito, né? Quando você está lá do outro lado. Nosso plano é o plano espiritual, né? Isso. Sim. Semelhantes transformações são mais rápidas. Então, aquilo que a gente vê aqui na Terra, como ele mesmo comenta aí, de as pessoas mudarem a expressão quando não gostam de alguma coisa, ou quando gosta, né? Lá no plano espiritual é mais rápido ainda, né? É mais perceptível ainda. É mais visível, né? Isso. É bem legal. Ele coloca assim, ó. Não nos esqueçamos, né? Porque assim, ele faz uma operação com ele, né? Magnética, para ele recordar. Uhum. E aí o perispírito dele se transforma, então assim, visualmente ele começa a mudar. Aí por isso que o Hilário pergunta: nossa, que força mágica será esta? Então, assim, do nada o rapaz, o homem, se transforma numa outra pessoa. E aí ele fala: não nos esqueçamos que temos diante de nós um veículo espiritual, ou seja, o perispírito. Uhum. Por excelência vibrátil, ou seja, ele é um corpo que se transforma muito rapidamente. O corpo da alma modifica-se. O corpo da alma que ele fala é perispírito. Uhum. Então, o corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Então, dependendo da emoção da pessoa, a expressão muda tão rapidamente que você fica até espantado. Parece mágica, né? Como ele diz, né? Sim. Aí que ele cita, né, na Terra, né, a máscara física altera-se por alegria, o sofrimento. Aí coloca: em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança, porque as moléculas do perispírito giram em mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. Então, a mudança de expressão, ela é muito mais expressiva do que o corpo físico. O corpo físico, ele tem um limite de mudança. Mesmo você expressando uma certa emoção, ele tem um limite. O corpo espiritual não tem esse limite.
O limite é muito mais para frente, né? Então, é uma transformação que é muito além. Eu diria até que mais real, né? Porque às vezes você está aqui embaixo, Com certeza. onde nós estamos vivendo aqui na Terrinha, você muitas vezes faz cara de paisagem, não tem nada a ver. Sim, mas justamente, nós usamos máscara. Nem sempre o seu rosto está refletindo. Nós usamos máscara. Tá sentindo, Nós usamos máscara. Tem uns caras que são bons nisso. Né? Os atores, por exemplo, né? O cara usa aquela máscara por dentro, o cara tá explodindo, vamos dizer, né? Mas está ali, né? Mostra a fisionomia, o cara consegue se mascarar, né? Então não é translúcido. Então muitas vezes você entra, tem uns caras que são bons nisso, né? Esses caras que, principalmente os manipuladores, né? Que têm o dom da palavra muitas vezes, o cara consegue convencer através de gestos, através de discursos e tal. Mas no fundo, o cara... Calma. Enfim. Tanto tudo junto e misturado. Tanto que no teatro grego, por exemplo, eles usavam máscaras para as situações, né, da peça, dependendo da peça, eles usavam máscaras. Uhum. Aqui na Terra isso acontece muito quando as mulheres se encontram. Miga, como você tá linda! Nossa, horrorosa. Cabelo horrível. Olha que esmalte triste. Miga, seu cabelo tá lindo. Diz que mulher é assim, né, cara? Chega a fazer aquele olhar de espanto, assim, né? Nada a ver. Nossa, que maravilha. Onde é que você comprou? É o fim da picada, né, mulher? Mas é verdade. Pior que é verdade mesmo. Diz que né, cara? Mas lá no plano espiritual não tem jeito, né? A coisa é aspecto. Não, lá você não esconde. Lá isso coisa aparece. Cada macaco no seu galho e, pô, não tem como mentir, né, velho? Por isso que muitos médiums, por exemplo, acabam transmitindo muitas mensagens. Por isso que o médium, quando ele está em treinamento, ele tem que aprender, entre outras coisas, a compreender a mensagem que ele passa. Justamente porque que quando nós conversamos com alguém que é encarnado, você muitas vezes, pela expressão da pessoa, você percebe se a pessoa está sendo séria, se a pessoa está falando mentira, né? Se a pessoa está falando alguma coisa que não está muito certa. O espírito não tem rosto. Você não consegue enxergar a expressão facial dele. Uhum. Qual a forma de identificar se aquela mensagem é séria ou não? É o conteúdo. É isso que Kardec sempre coloca nas obras básicas. O médium, ele tem que ser o primeiro filtro da mensagem. Então, se o médium percebe que aquela mensagem ela não é séria, ele não deve nem passar para frente. Não. Então, o médium ele tem que aprender isso. Muitas vezes até a forma de transmitir, a forma como a mensagem é transmitida, você percebe se é errado ou se está uma coisa falsa ou não, né? Se é um espírito que vem com frequência e um dia alguém quer se passar por ele, a maneira como essa pessoa faz, você pega facilmente, né? Só se for um cara muito, muito bom um ator, como disse o Leandro. Normalmente, e a própria forma de se expressar, né? A gente comenta muito isso no curso. Sim, vamos dizer assim, a digital do espírito é a forma como ele se comunica. Tem documentado na Revista Espírita, inclusive, isso, que ele recebia mensagem de São Luís, por exemplo, e aí uma vez um espírito se identificou como São Luís e passou uma mensagem. E aí o Kardec olhou e falou, não, essa mensagem tem alguma coisa errada. Aí depois o espírito São Luís fala, olha, o espírito que passou essa mensagem não era eu. Mas eu deixei que ele passasse, que era para ver, né, se você estava atento. E aí, pelo conteúdo, ele percebeu que não era a mesma pessoa que tinha passado aquela mensagem. Então, você vê a importância do médium. A forma como a pessoa fala também, né? O Vitor conta um lance que aconteceu, entre vários outros, que tinha um espírito encarnado lá no médium, estava próximo do médium, e aí a sessão foi fluindo, e ele quieto lá no canto dele, e aí ia dar por encerrado,
E aí ele foi e levantou a cabeça. Você não vai deixar eu falar, não? Um espírito de luz, um espírito do bem jamais faria isso. Não. Aí o pessoal foi e se ligou, tem coisa errada. E aí ele deu uma gargalhada, né? Então, a maneira como o espírito interpela o outro também é importante você perceber. Você não vai deixar eu falar, não, pô? Não é assim. Sim, mas isso é colocado nas obras básicas. No livro dos médiuns, por exemplo, é colocado isso. Sim. Os espíritos realmente que são espíritos de segunda ordem, espíritos realmente bons, eles jamais vão ser arrogantes, eles não vão usar palavras de baixo calão. Isso. Eles sempre têm uma comunicação serena, tranquila, séria. Exato. Então, o espírito que não tem esse tipo de comportamento não é um espírito realmente de segunda ordem, não é um espírito bom, é um espírito zombeteiro, pode ser um espírito brincalhão, é alguém que está ali só para atrapalhar. Então, o comportamento do espírito, a forma como ele se comunica, diz muito sobre ele. É a mesma coisa com que a gente, às vezes aqui, conversa, conhece pessoas, né? Não existe aquele famoso ditado, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Diga quem é, direi quem tu és. É a mesma coisa. Que fica junto com aquele outro, quem com porco se mistura, farelo esconde. Sim, Isso aí. É pesado esse, né? Então... Sim. O negócio não é fácil não, viu? E isso não é de agora, né? Isso não é de agora, já de muito tempo. Na própria epístola de Paulo, ele coloca muito claramente isso daí, né? Que você tem que analisar a mensagem que você recebe, né? Analise, né? Assim, as profecias, né? Os termos são diferentes do que a gente usa hoje, mas no fundo, o que ele está colocando quando ele pede para você analisar as profecias é justamente ler e ver se tem racionalidade naquilo. Então, é um negócio, é uma recomendação que não é de agora, não é de Kardec, muito tempo. Aí eu fico pensando na responsabilidade de um médico que transmite uma mensagem, né, do plano. Sim. Muitas vezes, depois das vibrações, você tem que ter muito cuidado, tá muito ligado. Tem um certo médium aí, por exemplo, né, que diz que recebe um certo autor espiritual, não vou dar nomes, mas ele tem uma obra em que ele cita, né, gravidez no plano espiritual. Como que um espírito pode engravidar? Isso não tem o menor cabimento, isso é uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Estamos careca de saber que espírito não se reproduz. Você entendeu? Esse tipo de médium passa uma obra, é um livro que existe aí, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, mas qual é a qualidade de um espírito e de um médium que passa esse tipo de informação? Complicado. Então vamos lá para o nosso capítulo 14, entendimento. Antonina, deixa eu ver, a pergunta não está longe, está na outra coisa. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Fazendo duas definições de culpa. Uma é a dor e outra é o fogo. Não me reconduzas ao passado. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso esquecer. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes do coração.
E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguiu comovente e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força: não golpeis minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime. Amei-te e perdi-me. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Ó Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou o mais triste: Leonardo, perdoa-me, sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. Matei, porém, por tua causa, tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior, exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envelheci o mandato que Deus me concedera, prestando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Aí já começa a pergunta, né, eu acho. Sim. Comente Aí ele... vai. Feliz, bradou Antonina, semi-desesperada. Acusa-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Em vão busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vaguei aflita como ave sem ninho, refugiada em espinheiro de dor que cultivava em mim mesmo. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que não semeara. Até que um dia, Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente estrancadas na memória. Seu olhar adquirido a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu o rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz, percebendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procura, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Recomendavas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei
Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tivesses a aventura de construir. Eu acho que a gente pode parar por aí. A questão a primeira questão desse capítulo é esse trecho, né? Comente a frase: por muitos anos vaguei aflita como uma ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivara em mim mesma. Uhum. Plantou, colheu, né? Semeadura é livre, colheita é obrigatória, né? Glória. Gente, essa horta não é minha, não, pô. Eu não plantei isso tudo, não, pô. Mas tá aí, ó. E o pior é, pelo que ela dá a entender, né? Aquelas pessoas, aqueles homens que eram os affairs dela, né? Os namorados, depois sequer conheciam ela, ou fingia que não conhecia, né? Ninguém queria saber. Porque ela também abandonou os filhos, né? Ela foi mãe, né? Sim. É uma coisa que acontece ainda hoje, né? Não é nenhuma novidade. Hoje mesmo estava falando que a mulher largou 3 filhos em casa, 3 criancinhas de 4, 5, 6 anos para ir pro forró. Largou sozinha em casa. Isso aí não é um fato isolado, né? A gente sabe que... Aí depois, quando vem a doença, né? Vem a velhice, vem o abandono. Muitas vezes são pessoas que ainda são imaturas, elas não têm condições de ser mãe. Ser mãe, isso. Muitas vezes você vê aí jovens aí de 15 anos, 14 anos grávida. Não tem maturidade para ser mãe. De fato, As mulheres estão engravidando cada vez mais cedo, né? É impressionante isso. É totalmente sem juízo, né? Além da menina perder a infância, porque muitas vezes com 12, 13, 14 anos engravida, e aí? E o peso que vai normalmente para as costas dos pais ou da avó, né? Que muitas vezes o pai não... Normalmente fica em casa, né? Quem cuida é a mãe, a avó. Sim. Muitas vezes o cara se manda também, né? O pai. Mulher com 35 anos, que é avó, né? 35, 30 anos, já é avó. É uma atrás do outro, impressionante o negócio. É porque no começo ele começa a cobrar dela, né? Responsabilidade por ele estar nessa situação, né? Então é como se ele estivesse culpando ela por ter cometido crime, né? Porque o que atormentava ele é a imagem do rapaz vindo à memória, porque ele envenenou o rapaz, né? E por que ele envenenou o rapaz? Porque o rapaz, ele flagrou, né? Nos capítulos anteriores a gente viu que ele flagrou o rapaz, a mulher, né? A Lola, com ele. E aí ele, né? Astuciosamente envenena o rapaz. E aí a imagem dele ali naqueles últimos segundos de vida, marcou demais a memória dele, e ele não conseguia se livrar da memória do rapaz ali se contorcendo ali com veneno. E aí ele chama ela, né, para cobrar a responsabilidade, né? O fato de eu estar atormentado hoje, ter matado a pessoa, a culpa é sua. É que ele fala: matei por tua causa. Porque, tanto que ele fala assim, ó, trazia nos olhos a traição disfarçada. Ó, Lola, por quê? Por quê? Aí ela começa a se justificar, né, pô? Você não é o único prejudicado aqui na história, não, meu filho. Também tem as minhas, né, as minhas pendências aqui também, né? Você não é o único aí, não. Você tá achando que só você tá sofrendo? É uma resposta meio esfarrapada, né? Tá sofrendo é porque merece, né? Vamos dizer assim. É que nem aquela expressão, né? É o sujo falando do mal lavado, mal né? Lavado, é isso aí, né? Matei por sua causa, não, mas eu também sofri, pô, aí... Troca de farpas, né? E eu achei interessante no comecinho aqui, quando ele fala assim, ó, para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. Então, assim, ele vivia um tormento sem fim. Verdade. É como se o tempo tivesse congelado a mente dele naquele momento
em que ele viu o rapaz se contorcendo na morte. E aí ele não. Tanto que ele fala, a consciência não dorme. Porque ao mesmo tempo que ele pensava nisso, ele achava que tinha feito a coisa certa, né? Que o cara tinha tomado a mulher dele, né? Então Sim. a vingança dele foi correta. E não é, né? Quanto mais ele alimentar isso, pior, né? É isso que a gente entende. Aí ela fala toda, né? Toda a situação que ela viveu também, né? Provavelmente morreu na miséria, sozinha, sem ninguém. Exterminei minha alma, ela fala aqui no... É. E eu achei interessante aqui no finalzinho do parágrafo aí que o Leonel leu, né? Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a aventura de constituir. Uhum. Então, essa frase aqui, pelo que eu entendi, assim, quando ela fala em adormeci em tua casa, ela reencarnou na família dele. Uhum. Tanto que ela é neta dele, né? Exato. Então quando ela fala, né, adormeci na sua casa, é um eufemismo para dizer reencarnei na sua família. Uhum. Aí pergunta, né, o texto acima, qual lição podemos retirar dele? O sentimento de culpa, né? Mal resolvido. A lição é assim, não faça nenhuma besteira, pense bem antes. Que depois que fizer, vem o retorno de chama, vem a colheita. Colheita certa. Obrigatória. É aquilo que eu lembro até hoje, que eu não esqueço de uma aula que a Meire fez na nossa turma de escola, né? Ela fala lá, a gente costuma agir primeiro para pensar depois. A gente tem que fazer o contrário, tem que pensar primeiro para depois agir. Porque se você age por impulso sem pensar, você depois se arrepende. Então, por isso que é sempre aquele conselho, nunca faça nada com raiva. Porque numa contrariedade que você tem ali naquele momento, você pode fazer coisas que depois não volta atrás. Verdade, verdade. Tem até um provérbio chinês, eu não me lembro assim exatamente como é que ele fala que existe 3 coisas que não voltam, né? Que não tem retorno. Ele cita uma outra coisa que eu não me recordo, ele fala a flecha lançada e a palavra falada. Isso. Disparou, não tem retorno. Sim. Aí vem a terceira e última questão, né? Após o encontro dos 3, comente sobre a utilidade do esquecimento. Mais uma vez. Mais uma vez o esquecimento. Ou então... Aqui na sequência, aqui, depois que o Leonel leu, né? Eles ficam um falando com o outro, né? E ela pedindo, né? Perdão, né? Perdoa-me, né? Para ele tentar, né? Esquecer tudo o que aconteceu. Contra sendo mobilizado num certo momento do pretérito. Aí tem um momento que ele diz, aceitando-lhes apelos, Leonardo como que arrefeceram o ímpeto inicial da desesperação. Fitava agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior. Arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. É isso que está acabando com ele, né? Ele não consegue se desligar disso. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Sim, sim, entendo-te. Foi suficientemente infeliz, mas por que trago comigo o fantasma dele? Aí começa a entrar os Esteves, né? Sim.
Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele enquanto ele vive dentro de mim? Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento esquecer, agiganta-se meu pensamento. Desequilibrado, Pires, que é o Leonardo, ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar: Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, purifica-te e vem, estou pronto. Acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga, que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto engazeado olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebeu a presença. E ofegante e contrariado, qual se tivesse ingressado ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os três protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: Agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Piedade, piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Semi-apavorado, e pondo-se em guarda sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te, assassino, assassino. Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: Meu amigo, estipa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo? Receberás a medicação de que necessita. No átimo, ausentou-se e regressou, trazendo ao recinto dois amigos do nosso plano, os quais transportaram Leonardo, semi-consciente, para o santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso tutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperarmos. O novo companheiro amedrontado obedeceu automaticamente. Logo após amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideremos, então, que se grande for a aventura da pobre senhora da véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal, quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu especial atenção, somente depois de considerável esforço que Clarencio conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava a solução. Essa frase, ela fala da importância do esquecimento, né? Acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão. Imagina se ela lembrasse de tudo, né, que aconteceu, que os filhos dela eram aquelas pessoas que ela colaborou no desvio, né? Então você vê como seria a nossa sociedade se todo mundo lembrasse tudo que fez no passado. É só ver aí o entreveiro dos dois e em espírito
O que aconteceria se todos nós que tivéssemos encarnado lembrassem? Sim, sim, a gente ficar remoendo isso aí, né? Pensou? Não existiria evolução realmente, né? Porque pensa bem, já pensou, não, tem que resolver isso aqui, pô, o cara ali fez isso, fez aquilo para mim, eu tenho que me vingar dele, né? E ele atrás de você, e vice-versa. O negócio não anda, velho. Não andaria. Porque a gente não tem a moral suficiente para a gente se conter. A gente ia buscar vingança. Sim. Você vê, os dois espíritos iam se atracar ali. E o que é interessante é nesse trecho aqui final, você vê que ele mentalmente invoca o Esteves. Sim. Uhum. E ele aparece. Desafia, né? Desafia e ele vem. Olha, para a gente entender o poder da nossa mente. Uhum. Se você fica invocando uma pessoa que você odeia, você está começando a se amarrar nele. Sim. Né? Então aí a gente vê realmente o poder que é a mente nossa se a gente fica fixando a mente numa determinada coisa. Você está ali pensando no cidadão que te prejudicou, você está invocando essa pessoa. Uhum. E o Esteves aqui está vivo, né? Ele está encarnado, né? Ele está encarnado. Ele vem em espírito porque o Leonardo convocou ele. Sim. É porque estavam à noite, né? Então o Esteves estava, tanto ele como a Antonina estavam dormindo, né? Sim. Então, quando ele mentaliza a Lola, ela aparece. Era a Antonina. Aí, quando ele mentaliza o Esteves, ele aparece. Uhum. É como assim uma atração magnética que chama o espírito. Então, essa passagem é importante para a gente entender justamente o poder que nós temos mental. Se a gente se concentra em coisa boa, a gente atrai coisa boa. Se a gente concentra em coisa ruim, a gente já está atraindo coisas ruins. Com certeza. A importância do pensamento positivo e da gratidão, né? Quanto mais se agradece, nunca você se deixar levar pelo lado errado, né? Sim. Acho que é por isso que a Antonina fica querendo ficar lá, né? Ela não quer mais voltar. Ela vem pra cá e fica encarando essas barras aí. É que a gente faz as besteiras, depois pra gente consertar a gente sofre, né? Mas é a gente que tem que consertar, não é os outros, né? Mas é muito legal como termina, né, ele dizendo. A Antonina acreditou, se liberta de estranho pesadelo. Quer dizer, foi só um pesadelo. Por isso que é bom a gente tomar cuidado. Quando a gente acorda de manhã, a gente lembra de um pesadelo, cuidado, porque acho que a gente andou fazendo coisa errada por aí. O Leonel, por exemplo, acorda pensando que matou muita gente. Você já pensou a renca de Vingador que está atrás de mim? Não precisa nem lembrar, né? Que a pessoa lembrou ele. Rapaz, eu tenho que me desculpar todo dia, viu? Eu pedir perdão todo dia. Pois é, né? E é complicado esse tipo de informação, porque imagina se você reencarna e você esquece tudo para poder favorecer você seguir num outro caminho agora e reconstruir as coisas, aí vem o cidadão e fala, você foi um assassino ainda passado. Pô, inclusive, seu vizinho da esquerda e da direita, você matou ele. Ai, meu Deus. Por isso você vê a responsabilidade do médium. Né? Como é que a pessoa passa esse tipo de informação? Quer dizer, o médium, a pessoa que está na entrevista, a pessoa tem que entender que esse tipo de informação não pode ser passada. Foi. Meu Deus. É isso aí. Então, encerramos por hoje. Tranquilo, assim. Bom, se eu até fiz isso, eu tenho que pedir desculpa, né? Hoje, pelo menos, eu acho que o meu sentimento não tem sentimento nenhum de vingança, nem de...
né, de continuar naquela linha, vamos dizer, mesmo que eu tenha vivido isso realmente. Hoje, acho que, graças a Deus, meu sentimento não tem esse tipo né, de revolta, ou de, não, vou me vingar, não, né, bateu para a direita, eu vou devolver para a esquerda. Você tem que calibrar, você tem que se ligar, né, calibrando seus pesadelos. Tem muito pesadelo? Você exterminando. Se não tem, então já quitou a dívida. Se de fato isso for verídico, se for verídico, pode ter sido há uns 1000 anos atrás. É verdade, é verdade. Então, mas por isso que eu digo, se você olhar a história da humanidade, desde que existe a consciência humana, existe a história, né? Você olha para trás aí, o ser humano era bicho, velho. Era pau e pedra, porrada. Eu tive um sonho muitos anos atrás. Não, é difícil disso. Eu tive um sonho que eu vivi na Inglaterra medieval. Ou seja, eles não mostraram exatamente as coisas que aconteceram. Eu me vi numa guerra entre aquelas inúmeras guerras que os ingleses promoviam contra os franceses. Antes era tudo assim, né? Não tem acordo, não. Vamos sair pro pau. Nenhum de nós foi santo naquela época. Com certeza. Então a gente não tem que ficar, né? Nossa, puxa vida. É coisa que aconteceu há tanto tempo. E que às vezes a gente já superou, já resolveu, estamos no outro caminho. Né? A gente não pode fazer que nem a que conta lá no Antigo Testamento da mulher de Ló. Se a gente for ficar virando para olhar o passado toda hora, a gente não avança. Não avança, com certeza que não. Mas isso com certeza pode ter acontecido, em função, se você olhar a história, né? E todas aquelas guerras, era tudo resolvido na porrada. Tudo era porrada mesmo, é sair no braço e cada um que pega pau e pedra, né? Quem pode mais chora menos. Antigamente era assim. Se eu estou nessa linha de evolução, não é difícil disso ter acontecido, não. Com certeza que não. Eu digo para você, fica tranquilo. Com certeza isso já está resolvido. Tá bom, é isso aí. É isso aí. Quando eu estiver do teu lado, tem que ter mais cuidado daqui para frente, porque sei lá, né? Mas. Aí, encerramos por hoje.